Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes. Tudo na vida você tem que aprender a enxergar para frente, para o lado esquerdo e para o lado direito. Diante disso, e isso é uma velha lição que eu recebi e que eu realmente concordo. Mas quando você é cavalo e você está na rua, você só pode olhar para frente, né? A visão lateral sua é vedada. Importante isso. Eu falo com você e explico a você o que é, por que eu estou dizendo isso. Mas antes quero dizer da gratidão imensa da nossa reta final para chegarmos aos nossos 1000 inscritos com sua colaboração fundamental. Eu já tinha pedido aqui antes que você, que é inscrito no nosso canal, pedisse a 3 amigos seus, 3, e chegasse junto dele, caso ele, que as pessoas às vezes têm dificuldade de abrir o aplicativo do YouTube e de se inscrever no canal. Já tive prova disso, as pessoas falam comigo. Então, ajude as pessoas. Se inscrevendo, a pessoa se acostuma e vai começar a receber os nossos vídeos automaticamente no seu celular, ou no seu notebook, ou no seu computador. E com isso, nosso canal vai crescendo. É um canal que, na verdade, ele tinha muito tempo, mas, desculpa, ele estava lá totalmente abandonado, até que um amigo chamado Diguinho chegou para mim e disse assim: rapaz, você precisa botar o canal, porque eu vou lhe ajudar. E nós vamos botar esse canal para bombar, porque você tem condição de comentar e ninguém tem conquista como você. Isso são palavras dele. Mas meu amigo Diguinho é muito ocupado. E eu realmente acabei reativando o canal. Estou gostando de fazer o canal. E estou gostando muito mais porque você está se inscrevendo nele. Você está comentando, você está ouvindo, você está reclamando. Isso para mim é muito importante. Mesmo aqueles que não conseguem entender, não tem problema nenhum. É devagar com andor, porque o santo sempre é de barro. Mas, meus caros e minhas caras, a introdução que eu fiz foi para dizer a você o seguinte: você viu os xingamentos e ouviu os xingamentos do deputado marginal Daniel Silveira. Como eu disse, a parte pretérita da vida desse marginal não deve, de forma nenhuma, ser estudada no Supremo Tribunal Federal. Para o Supremo Tribunal Federal, interessa apenas e tão somente a participação desse meliante enquanto deputado federal. Agora, entenda uma coisa, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa interessante. É porque eu vejo, inclusive, alguns colegas advogados falarem coisas que, pelo amor de Deus, não dá para entender. Eu quero colocar para os senhores o seguinte: quando o presidente Jair Bolsonaro fala que há intromissão do poder judiciário no poder executivo, é uma balela, é uma falácia, é uma falta de vergonha. Vejam, senhores, claro que a Constituição Federal escreve que os poderes são harmônicos, né, e que devem se respeitar, e que todos têm o mesmo peso. Mas é claro que um poder controla o outro através desses pesos. Por exemplo, o presidente da República tem coisas que só ele pode fazer. O poder legislativo, ou seja, a Câmara e o Senado, tem coisas que só eles podem fazer. E o poder judiciário, que é o equilíbrio desses dois poderes, tem coisas que só o poder judiciário pode fazer. Então, é simples explicar para você o porquê que eu estou falando tudo isso. Veja só, é balela, é ignorância, por exemplo, o presidente da Câmara entender que a Câmara é que tem o poder de caçar deputado. Ora,
Caçar deputado por crime político é a Câmara. Por má conduta política é a Câmara. Agora, político condenado em ação civil ou penal, quem caça é o Supremo Tribunal Federal, porque ele está ali para isso. Por quê? Se o Supremo Tribunal Federal for apenas para poder dizer arquive-se, né? Perdeu o prazo, não precisa você ter um poder judiciário. E o poder judiciário é aquele que analisa os defeitos do poder executivo e os defeitos do poder legislativo de acordo com a Constituição Federal. E quando um advogado diz que o poder judiciário está interferindo no poder executivo ou no poder legislativo, só pode ser má fé, porque saber o advogado sabe. Direito constitucional, segundo ano de direito, não é assim? Pronto. Segundo ano de direito, você aprende direito constitucional. Tem umas faculdades aí que dá no quinto, mas a minha foi no segundo. Então entendam bem uma coisa. O poder judiciário está ali para caçar ou absolver o cidadão que cometa crime. O fato do cidadão ser deputado não dá à Câmara dos Deputados o poder de julgar por crimes que são comuns a qualquer outra pessoa. Crime de ameaça não está liberado pela imunidade parlamentar. Opinião, ela é livre para o parlamentar. Entretanto, o parlamentar não pode injuriar, caluniar, difamar ou apontar qualquer atitude de terceiros que seja considerada crime. Aí ele tem que responder. Como ele é deputado federal, ele tem o foro privilegiado. Ele não pode ser julgado por um juiz de Vitória da Conquista, nem pelo juiz de Salvador, somente pelo Supremo Tribunal Federal. Já é uma regalia. E por que isso? Porque presume-se que a história do Brasil, e isso é real, um juiz de Vitória da Conquista, é só um exemplo, meus caros juízes de Conquista, por quem tenho o maior respeito. Poderia existir um juiz de Vitória da Conquista que tivesse um problema pessoal com um deputado federal, e aí ele faria o julgamento? Não. Poderia esse deputado federal da Bahia ter problema pessoal com o juiz do Tribunal da Bahia? Aí você tira para poder equilibrar os pesos e leva o julgamento ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal decide tudo. Cassação, não cassação, prisão, não cassação. Do contrário, se for assim, corporativista como é a Câmara dos Deputados, você teria todos os deputados livres para fazer o que quiser. Para colocar dinheiro no bumbum, né? Para colocar dinheiro na cueca, para comprar chocolate e ganhar muito dinheiro e depois falar, não quero mais porque eu estou ganhando tanto que eu não quero vender. Não é assim? Então, você teria tudo isso se você só fosse julgado pela própria Câmara ou pelo próprio Senado. E isso tanto é verdade que quando você estabelece um julgamento do presidente da República, o Poder Judiciário preside o julgamento final. E o Senado da República julga. Antes disso, a Câmara dos Deputados aprova. Para você entender que eles são misturados, mas não significam que eles são a mesma coisa. O Poder Judiciário é a maior instância, não adianta discutir o contrário. O problema é que criminosos têm uma tendência natural a não gostar de delegado de polícia, a não gostar da polícia e não gostar do judiciário.
É normal o cidadão perder um processo na justiça e bota a culpa no juiz, no promotor. Então, vamos analisar e dizer onde está a ignorância nesse momento. Os senhores viram alguém falar que quem pediu a condenação do senhor Daniel Silveira foi o Procurador-Geral da República, Augusto Aras? Não, ninguém está falando nada. Quem você viu no julgamento? A vice-procuradora da República, doutora Lindora, pedindo a cassação do mandato, a pena de multa e a pena de prisão do meliante Daniel Silveira. Não foi isso? Você não viu o ministro Alexandre de Moraes fora do seu nicho? Na hora que ele teve que julgar, e ele tinha que julgar, ele votou pela cassação, pelo que pediu o Ministério Público, representado ali pela Procuradoria-Geral da República, a qual o seu procurador-geral, nomeado pelo presidente da República, mas não lhe deve nada. Se tiver honra, e tem, não deve nada ao presidente da República. Porque ele nomeou, o Senado aprovou, ele não tem dever de fidelidade ao presidente da República. E por que eu estou falando dessa fidelidade? Olha que eu rodei o mundo todo para dizer uma coisa. Na verdade, quando eu falei a paródia dos olhos e da tapa, o que eu quero dizer? Quem mandou Daniel Silveira atacar o Supremo Tribunal Federal foi Jair Bolsonaro. Só não vê quem não quer. Jair Bolsonaro, como presidente da República, já tinha ido muito longe para defender os seus filhos. Ele atacou o ministro, não deu certo, o ministro não se arredou, foi preciso ele chamar o presidente Michel Temer para fazer um balanceamento. E os senhores se lembram que o Jair Bolsonaro pediu desculpas ao ministro Alexandre de Moraes? Falsas desculpas, sim, mas teve que pedir a nível nacional. Fez uma carta melancólica, porque estava defendendo quem? A sua descendência. Diga-se de passagem, criminosa. Nós não estamos aqui simplesmente para ter medo. Quem tem medo, corre para debaixo da cama. O que eu quero dizer aos senhores? A fala de Daniel, à época, foi a mando de Bolsonaro. Ele serviu ali como o cachorro do presidente. Eu tinha um amigo, tenho ainda, que ele brigou com uma pessoa e disse para mim, vou botar meu cachorro para pegar ele. Eu falei, mas rapaz, como é que você vai fazer um negócio desse? Não, eu não tenho coragem de pegar o cara, mas meu cachorro tem. E aí, você confia no cachorro, muito embora eu faça essa comparação aqui, mas é claro que eu quero pedir desculpas a todas as pessoas que gostam de cachorro como eu, e também ao meu cachorro e a cachorro, porque infelizmente o ser humano, se é que é humano, Daniel Silveira, não pode ser comparado com o cachorro que eu tive. Meu cachorro sempre seria muito melhor do que ele. Meu cachorro era inteligente. Meu cachorro sabia que quando tinha gente em casa, ele não poderia ficar circulando para não colocar medo nas pessoas. E ele corria para a sua garagenzinha. Mas quando eu deixava ele na garagem e a pessoa que estava visitando a gente ia embora, ele pegava a boquinha dele, abria o ferrolho e saía. Porque ele entendia que ele tinha que ser livre. Agora, veja bem, ele abria o ferrolho. E esse cachorro conversava comigo. Quero dizer a vocês que sim, não pode nunca ser um Daniel Silveira. Eu estaria ofendendo o meu cachorro se fizesse tal comparação. Mas o que eu quero dizer é da fidelidade canina. Então, o que ocorreu? Daniel esperava que Jair Bolsonaro o defendesse no primeiro momento e impedisse a sua tornozeleira e a sua prisão.
Não foi possível. E aquele cachorro que só sabia latir ameaçou falar que estava abandonado. A mesma coisa que o Queiroz faz todo dia em mensagem subliminar. E aí, o que foi feito? Precisava dar uma resposta de amizade, até porque o crime que Daniel Silveira cometeu foi a mando do presidente da República. Por quê? Porque ele tentou dar um golpe no Brasil no dia 7 de setembro. Só que ele juntou os devedores do Brasil, pessoal do agronegócio que deve 700 bilhões de reais ao país, que não pagam, mas tem dinheiro para sustentar o presidente da República. Eles iam invadir o Supremo Tribunal Federal e iam quebrar tudo. Não deu certo, por quê? Porque a Polícia Militar de Brasília falou, não, a gente não pode fazer, quem quiser dar golpe, dê, mas assim, na cara da gente, não é possível. E depois? Bolsonaro passa, os filhos deles passam, nós vamos para a cadeia? Porque qualquer golpe militar, não vai ser mais possível fazer golpe militar como foi feito em 64, e os marginais, assassinos, ficaram livres, torturadores, em função da anistia. Eu concordo com a anistia. Eu não concordo com anistiar torturador. De jeito nenhum. Acho que a luta armada do Brasil foi um erro porque não tinha condição de vencer. Mas a troca de tiro na luta, para mim, é normal, tanto de um lado como do outro. Agora, pegar um cidadão amarrado, algemado e submeter às torturas mais terríveis, isso significa o quê? Que o covarde que faz isso, ainda que o preso seja a pior pessoa do mundo, será sempre melhor do que esse algoz. É o meu pensamento. Sendo assim, meus caros e minhas caras, o presidente Jair Bolsonaro encontrou realmente uma brecha legal. Eu nem discuto absolutamente se o Supremo Tribunal entender que o decreto do presidente seja inconstitucional. Eu não concordo. Eu acho que é constitucional, sim. Por quê? Porque os elementos subjetivos não devem ser levados em conta. Todo mundo sabe que é um escárnio para o Poder Judiciário do Brasil e para as pessoas que têm a civilização como meta. Porém, efeitos subjetivos não podem ser levados a julgamento. Todos sabem que Jair Bolsonaro fez o que fez, não por Daniel Silveira, que ele não se importa. É como se fosse um cachorro vira-lata que ele teve que acabou perdendo. Mas ele está envolvido na coisa. Aí, então, ele precisa confrontar o Supremo Tribunal Federal para que as condições para o golpe militar seja feito no Brasil em duas situações. A primeira é se o PSD, o PSDB e o MDB colocarem o apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Lula terá os tão sonhados 48, 49% de votos no primeiro turno. E assim venceria as eleições. Bolsonaro herdou os votos de Sérgio Moro, porque o cidadão que vota em Sérgio Moro e que vota em Bolsonaro, eles são a mesma coisa. Apenas coloca um verniz um pouco mais brilhoso no rosto. Então, o que acontece aí? Se Jair Bolsonaro tomar conhecimento de pesquisa, ali por volta do dia 28, 29 de setembro, e que ali existia a possibilidade de Lula vencer as eleições no primeiro turno, o golpe militar será dado no Brasil no dia 30 de setembro. Nem eleição acontecerá. Mas, se porventura Jair Bolsonaro chegar a 35 pontos percentuais, ele espera vencer num segundo turno. Por que isso? Porque aí o número de Bíblia espalhada com as esfinges daqueles
mercenários, vendilhões do tempo, o número será muito maior do que foi. Dinheiro para Arthur Lira comprar um boneco de R$10 por 80 também vai acontecer. Lideranças compradas em todos os lugares, inclusive em Vitória da Conquista, também vai acontecer. E aí cria um clima de possibilidade de vitória de Bolsonaro no segundo turno. É isso que vai acontecer. Mas mesmo assim, indo ao segundo turno, e se derrotado for, dará o golpe militar no Brasil. E eu vou dizer a você por que eu estou dizendo isso. Porque no período que eu estive no tiro de guerra aqui, eu era talvez o atirador que mais conversava com o Sargento Salles. E ele me contou muita coisa do golpe militar de 1964 em Vitória da Conquista. E me contou como é que se desenha um golpe. E que os indícios vêm andando, sempre antecedendo. E aí, meus caros e minhas caras, eu já estourei o tempo aqui, dentro da meta que eu coloquei, mas isso vai ficar para a história, esse comentário. Eu quero dizer aos senhores o seguinte: em Vitória da Conquista, em 1964, existia um prefeito que ganhou a eleição em todas as urnas da cidade e da zona rural. Portanto, legitimamente eleito. Mas existia um grupo que jamais aceitaria que o marceneiro, o pedreiro, o lavador de carro, a empregada doméstica tivesse vez no governo e que o governo fosse voltado para essas pessoas. E olha, meus caros e minhas caras, que naquele período significava colocar chafariz nos bairros, porque não tinha água encanada em Conquista, e isso beneficiava a população mais pobre. Garantia de estrutura de emprego através de feiras, para que cada um pudesse vender seu andu, seu tomate plantado no fundo de quintal. Vislumbrar essa ideia tirava das pessoas que comandavam Vitória da Conquista a ideia do chicote em cima do pobre, daquele cidadão que você colocava para ser vaqueiro e pagava o que você queria, daquele cidadão que você contratava para ser marceneiro e pagava o que você queria, ele não tinha direito de dar o preço, ou o pedreiro, ou qualquer outro serviço. Era o coroné que mandava. Significava também que as pessoas iam ter mais vez e não teria suas filhas vilipendiadas pelos meninos ricos de Conquista da época. E quando fosse resolver a questão, conversasse com o delegado, recebesse uma máquina Singer. Um dia um amigo disse que a máquina não era Singer, não, era Eugene, mas eu vi no processo que era Singer. E 100 metros de fazenda para a menina seguir a vida, depois, usando a palavra antiga, deflorada. Se houvesse algo inverso, o sujeito pobre caía no pau na delegacia e ia para a cadeia. Aí, meus amigos, onde é hoje as lojas americanas, eu acho, americanas, era o Cine Conquista. Se reuniram ali fazendeiros de Vitória da Conquista, Macarani, Tapetinga e Itambé, armados. E antes do golpe, subiram até a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, armados para depor o prefeito José Pedral Sampaio à bala. Eu não vi isso, mas eu falo aqui, parece que eu vi, né? Mas porque eu pesquisei. E foram rechaçados, por quê? Porque lá existia um cidadão chamado Alberto Medeiros Pereira, pai do nosso querido Rui Medeiros, o próprio Pedral Sampaio, José Lacerda e outros tantos, também armados, e falaram: não, se vier vai ter morte e vamos reagir. E eles recuaram. Eram todos cidadãos de bem de Conquista, de bem e de bens,
armados para derrubar um governo legitimamente eleito. Por quê? Porque esse fato ocorreu nos anos 28, quando Otávio Santos era prefeito e Deraldo Mendes, pai de Irma Mendes, não Lemos, Mendes, o homem mais rico que tinha aqui no interior da Bahia, entrou na prefeitura com 20 ou 30 jagunços e derrubou o prefeito. E se tornou prefeito de Conquista. E para tentar legitimar, como o golpe sempre ocorre, e me desculpe a família Mendes, mas é um fato histórico, foi colocado Bruno Bacelar de Oliveira como prefeito de Conquista em 1928, por 28 dias, até que Deraldo Mendes assumisse o governo de Conquista. Então, é assim que se desenha o golpe. Como em 28 aconteceu, em 64 era necessário repetir. Otávio Santos não reagiu, Pedral reagiu. Era valente, era rico, era de família rica também. Valente, capaz de partir para o pau no tapa e na bala. Só que ele tinha muitos aliados, mas tinha muito pobre aliado dele, que para poder reagir precisava do grito de alerta. Mostrando isso aos senhores, é para que os senhores entendam que o golpe militar foi desenhado em 7 de setembro do ano 2000, do ano 2020. Não aconteceu porque a Polícia Militar de Brasília não topou fazer corpo mole. Agora é diferente. Existem militares que raciocinam como Jair Bolsonaro, que entendem que tem que bater nas pessoas que pensam, que tem que fechar os jornais, que tem que caçar jornalistas para que o povo se submeta à vontade do presidente da República, estando ele certo ou errado. Isso é real. Marquem o que eu estou falando. Tudo caminha para o golpe. Então, é aquela velha história. Ou Bolsonaro vence a eleição, ou o Brasil tem um golpe. As consequências, eu não saberia dizer. Mas que haverá consequência, haverá. De um lado e de outro. Portanto, esqueçam Daniel Silveira. E quando aparecer a esfinge no marginal, você pode olhar, existe outro rosto ali. Boa noite.